Galerinha, tudo bom com vocês? Bem, gente, nessa aula de hoje iremos estudar equação geral dos gases, tá bom? O que estuda é a equação geral dos gases, tá certo? Ele procura relacionar em uma transformação de massa gasosa as variáveis temperatura, pressão e volume, tá bom? Vê só lembrando nas aulas passadas, nós trabalhamos as transformações gasosas baseada em lei de Boole-Mariotte, chamada de isotérmica, tá certo? Lei de Gay-Lussac, que é uma transformação isobárica, e lei de Charles, que é uma transformação isométrica ou simplesmente isocórica ou isovolumétrica, tá massa? O que diz a lei de Boole? Se você tiver com o recipiente fechado e estiver analisando um certo tipo de gás, ele diz que a temperatura nesse ambiente ela é constante, tá certo? E a pressão é inversamente proporcional ao volume, ou vice-versa. Mas como assim, professor? É simples, veja. Se eu tenho um recipiente e eu pressiono, ou seja, eu aumento a pressão, o volume diminui. Se eu diminuo a pressão, o volume aumenta. Então, na lei de Boole-Mariotte, tá certo? A temperatura é constante, que é uma lei chamada de lei de transformação isotérmica, tá certo? E ela é inversamente proporcional. Quando um aumenta, outro diminui. Quando um diminui, outro aumenta, tá certo? Se ligou? Se eu tiver lá um recipiente fechado, um certo tipo de gás, se eu aumento a pressão, o volume do gás diminui, tá certo? Se eu diminuo a pressão, o volume do gás aumenta. Beleza? Temos também a lei de Gay-Lussac, que é a lei da transformação isobárica, tá certo? E aí, gente, nessa transformação isobárica, a pressão é constante, permanece constante, tá certo? E aí, o volume é diretamente proporcional à temperatura. Aumentando a temperatura, aumenta o volume, tá certo? Diminuindo a temperatura, também diminui o volume, é diretamente proporcional. Se eu aumento um, o outro também aumenta. Se eu diminuo um, o outro também diminui, tá certo? Temos também a lei de Charles, beleza? Que é a lei das transformações isométrica, isocórica ou isovolumétrica, tá certo? Nessa transformação, ele diz que o volume ele é constante, tá certo? Quando eu trabalho com certo tipo de gás no recipiente fechado, beleza? E aí, também é diretamente proporcional. Se o meu volume é constante, se eu aumento a temperatura, a pressão aumenta. Se eu aumento a pressão, a temperatura também aumenta, tá certo? Ou seja, é diretamente proporcional. Aumentou a pressão, aumentou a temperatura, aumenta a pressão. Diminuiu a temperatura, diminuiu a pressão, tá certo? E aí nós vimos três fórmulas. A primeira fórmula baseada em lei de Boole, que é a inversamente proporcional, que ele diz que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Ou simplesmente, pressão 1 vezes volume 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2. Temperatura não aparece, ela é constante, tá certo? Na segunda fórmula, a lei de Gay-Lussac, nós temos a pressão constante, ela não aparece, tá certo? Ela sempre permanece a mesma. Então a fórmula é V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, ou seja, volume 1 igual a volume 2, temperatura 1 igual a temperatura 2. Só lembrando que, quando trabalhamos na lei de Gay-Lussac, a temperatura tem que ser transformada em Kelvin, praticamente um zero absoluto, tá certo? Ó, gente, quando vocês forem transformar em Kelvin, é super fácil. Vocês pegaram a temperatura em Kelvin é igual a temperatura graus Celsius mais 273. Ou simplesmente só fizeram uma soma. Somaram a temperatura Celsius mais 273 e aí vocês tiveram a temperatura Kelvin para poder fazer os cálculos, tá bom? E para encerrar foi a lei de Charles, tá certo? Na lei de Charles, o volume ele é constante, ele não aparece, tá certo? Praticamente ele é sempre o mesmo. Então a fórmula vai ser P1 igual a P2, T1 igual a T2, ou seja, praticamente a mesma fórmula da de cima, né? O mesmo estilo da fórmula, a mesma fórmula não, o mesmo estilo. Só que na de cima a pressão é constante e na de baixo o volume é constante, tá certo? Então, se o volume é constante, ele não aparece. Aparece a pressão e aparece a temperatura, tá certo? E aí, baseada nessas três leis, veja que na primeira lei, na isotérmica, não tem temperatura, é constante. Na segunda lei isobárica, a pressão é constante, ela não aparece. Na terceira lei de isométrica, de Charles, o volume não aparece. Já na equação geral dos gases, gente, todas as variáveis aparecem, tá certo? Ou seja, aparece temperatura, aparece volume e aparece pressão, tá certo? Ou seja,
é uma relação dessa transformação de massa gasosa que une essas variáveis, a temperatura, a pressão e o volume, tá certo? Então, na equação geral dos gases, as três irão aparecer no mesmo cálculo. Nas outras, não. Sempre uma variável não vai aparecer. Mas agora, na equação geral dos gases, vocês têm a seguinte forma. P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes D2 sobre T2. Ou seja, P1 é a pressão 1 vezes o volume 1, tá certo? Dividido por T1, que é a temperatura 1, tá certo? É igual a P2, que é a pressão 2, vezes o volume 2 dividido pela temperatura 2. Só lembrando, galera, essa temperatura tem que transformar em Kelvin. Não esqueçam, gente. Toda vez que eu quiser transformar em Kelvin, é só pegar a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273, tá certo? Então nós temos aqui, ó, a lei geral dos gases. E só lembrando, ó, formulazinha básica, se eu quiser transformar em temperatura em Kelvin, é só fazer isso aqui, é igual a temperatura em graus Celsius, ó a bolinha aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Travou tudo aqui, mas dá para ir. Temperatura em graus Celsius, tá vendo? Ó, mais, ó, 2, 7, tá vendo? 3, pronto. É isso aqui, ó, tá vendo? Simples demais, é só somar a temperatura graus Celsius mais 273 e aí vocês têm ela em Kelvin, tá bom? Simples assim, fácil, qualquer dúvida estamos aqui. Vou passar uma atividade massa para vocês, para a gente já ir se aprofundando para encerrar esse tema que é lei dos gases. Beleza, gente? Qualquer dúvida estamos aqui. Valeu!